Vamos lá, então. O nosso tema então é adoração e os meios de graça. Os meios de graça pelos quais o Senhor, Ele nos abençoa. Nós precisamos aproveitar esse tempo para adorar ao Senhor e adorar ao Senhor em meio a esse tempo. Quais são os meios de graça? Os sacramentos, que são a Santa Ceia e o batismo, a palavra, a pregação da palavra, a oração, são meios de graça. E o que nós vamos tratar agora é da adoração e os meios de graça. Hoje nós não vamos tocar no quesito música e adoração. Adoração com cânticos, com música, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar num outro estudo, num outro momento. Hoje é a adoração e os meios de graça. Quando os cristãos se reúnem para a adoração no dia do Senhor, no dia designado para a oração, não necessariamente domingo, tá bom? No dia do Senhor, eles participam daquilo que é, de longe, a atividade mais significativa e importante do corpo de Cristo. É isso. Adoração é a atividade mais importante do corpo de Cristo. A finalidade primeira da igreja é adorar a Deus, é prestar culto a Deus, serviço de adoração a Deus. A adoração é o chamado mais elevado do cristão. E aí a gente sempre volta na pergunta do breve catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. E a adoração é parte essencial disso tudo. Nós precisamos adorar a Deus. Nascemos para adorar, vivemos para adorar, existimos para adorar ao Senhor. A adoração é a joia do centro da coroa do discipulado cristão. É aquilo que a gente precisa compartilhar com os outros cristãos, discipulá-los para que eles adorem também. A adoração é o nosso pasto verdejante, lá do Salmo 23, né? Em que Cristo Jesus, o bom pastor, nutre e alimenta as suas ovelhas. Por meio desta adoração e por meio da adoração pública, somos nutridos, para que possamos sair daqui e abençoar vidas, e ser cristãos de verdade fora daqui. Então a adoração, e a adoração através dos meios de graça, ela nos nutre, ela nos alimenta, para que a gente seja cristão genuíno lá fora. A adoração é o contexto espiritual dinâmico em que os poderes da era vindoura irrompem nesta era má do presente. E é verdade. Então esta era em que nós vivemos, esse tempo em que nós vivemos, não é o melhor dos tempos e não vai ficar perfeito, maravilhoso até que Jesus volte. Mas quando o povo do Senhor ele adora, então nós provamos um pouco daquilo que viveremos na eternidade. É a eternidade irrompendo no nosso meio. Por isso é tão precioso congregar. E esse é mais um dos motivos pelos quais um cristão não pode ser um cristão em casa, desigrejado e desligado da igreja, porque a comunhão faz toda a diferença na nossa vida. E quanto menos um crente congrega, mais frio ele vai ficando. Há algumas coisas que colaboram para a frieza: a não leitura da Bíblia, não ter vida devocional, não congregar, tudo isso vai colaborando para o esfriamento gradativo. A pessoa esfria, começa a congregar menos. E porque congrega menos, vai esfriando mais. E aí vai congregando menos. E é um círculo que leva a um esfriamento tremendo. Então, quando adoramos essa dinâmica espiritual, esse movimento, ele faz com que os poderes da era vindoura, eles irrompam, eles se manifestem aqui no nosso tempo. Então vamos ver Hebreus 6:5, o que diz: provaram a boa palavra de Deus e, por consequência, os poderes do mundo vindouro. A palavra de Deus é importantíssima para que a nossa adoração seja direcionada. Sem a palavra de Deus, a adoração pode se tornar um fogo estranho, algo inaceitável na presença do Senhor. Gálatas 1:4. Então Jesus se entregou, se sacrificou para nos desgarrar desse mundo perverso. Essa é a vontade do Deus e Pai. Mas nós ainda não estamos fora deste mundo. Na verdade, quando Jesus ora a sua oração sacerdotal, fala: não peço que os tires do mundo, tão somente que os livres do
mal. Mas quando adoramos, nós temos a possibilidade de viver algo daquilo que viveremos na eternidade. Nós temos um pouco da eternidade aqui, no tempo e no espaço. Na verdade, através dos meios de graça, através dos meios da palavra, dos sacramentos, sei, batismo, e da oração, Deus é glorificado e seus filhos, por meio da fé, recebem com gratidão os benefícios da redenção em Cristo Jesus. Está explicado para nós no Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta e resposta de número 154. Então, através desses meios de graça, quando adoramos por meio da palavra, dos sacramentos e da oração, o Senhor Deus, Ele verdadeiramente nos abençoa, Ele é glorificado e nós, seus filhos, recebemos os benefícios da redenção em Cristo Jesus. Os sacramentos são importantes porque nos remetem a realidades espirituais. A palavra nos molda, nos lapida, nos transforma. E a oração, falamos exaustivamente dela na semana passada, ela é o nosso diálogo precioso com o Pai. Portanto, é essencial compreendermos e nos dedicarmos à adoração comunitária no dia do Senhor, no dia designado para adorar o Senhor. Agora à noite, por exemplo, nesse momento, é um dia designado para adorar o Senhor. Nós já cantamos, nós já oramos, e é essencial que o crente se ajunte para esses dias. Sexta é um dia designado para adorar o Senhor, em que nos dedicamos ao meio de graça, oração. E no domingo, que a gente chama muito comumente de dia do Senhor, no domingo então nós temos designado o culto público para adorar o Senhor, e é essencial que o crente esteja ali. Por meio do exercício de adoração, nesses momentos especiais, nós somos abençoados, muito abençoados. Por que a gente está usando só a expressão dia do Senhor? Porque se nos for, por exemplo, proibido adorar o Senhor no domingo, não, agora vocês têm que, os dias de folga são a quarta-feira, vocês têm que, só podem se reunir na quarta ou alguma coisa assim. Se o governo disser que o domingo veio para a quarta, para nós não faz diferença nenhuma. Então o domingo vem para a quarta, a gente adora nesse dia, nós não estamos apegados a dias. Não são os dias que nos salvam, mas Jesus nos salva. E o importante é que adoremos o Senhor Jesus. E se eu precisar trabalhar nesse dia, que é o dia do Senhor, que eu designe outro dia, como o dia do Senhor, para que eu esteja na casa do Senhor, adorando ao Senhor mesmo. Porque adorar ao Senhor, no dia designado para adorar ao Senhor, junto com os meus irmãos, isso me abençoa. Isso me abençoa. Então é sim necessário que a gente seja frequente à igreja, é sim necessário que a gente adore junto, é sim necessário que a gente busque ao Deus vivo junto, porque isso nos abençoa. Isso nos abençoa. Para os primeiros cristãos, a adoração pública era uma prioridade. Lucas relata, por exemplo, lá em Atos 2:42, o que? Então Lucas relata que eles perseveravam, e observe aí o artigo que precede cada atividade. Ela indica uma adoração pública. O que constitui a adoração nos primeiros dias da igreja? O que constitui a adoração nos primeiros dias da igreja? A palavra de Deus, que aí está descrita como a doutrina dos apóstolos, os sacramentos, que aí está descrito como o partir do pão, a oração, e também, claro, nós temos aí a comunhão, que é o congregar. Ou seja, eu tenho que exercer os sacramentos, tenho que orar e tenho que ler a Bíblia, e isso tem que ser público e no meio da comunhão. Isso é muito, mas muitíssimo importante mesmo. Os sacramentos são preciosos e somos ensinados a celebrá-los sempre. Mateus 28, de 18 a 20, fala disso também. Até na grande comissão, Jesus deixa bem claro a importância dos sacramentos. Vamos ver? Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade me foi dada
presença do Senhor, ela é manifesta no meio dessa obediência, né? Olha que interessante como alguns desses elementos preciosos na nossa adoração, eles aparecem aqui. Então, na grande comissão, Jesus diz, olha, fazei discípulos. Isso aqui é palavra de Deus. Ensine-os, batizando-os, sacramento, ensinando-os de novo, palavra de Deus, tudo que tenho ordenado. E aonde ele tem ordenado? Na sua palavra. Ah não, Jesus está falando porque um profeta fulano se levantou aqui e falou, palavra de Deus, é a palavra de Deus. Até porque algumas profecias extraordinárias, elas são bem interessantes. Raciocine assim: se o sujeito falar alguma coisa que já está na palavra de Deus, então não precisa da profecia dele, já está na palavra de Deus. Por exemplo, alguém vira e fala, eis que te digo, meu servo, você tem que orar mais. Eu preciso disso? Na verdade não, já precisava estar obedecendo a palavra que diz, orai sem cessar, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as suas necessidades, né? Pela oração, pela súplica, com ações de graças, né? Agora, se o sujeito fala, entrega lá uma profecia que contraria a palavra de Deus, é anátema, ou seja, é coisa que eu tenho que deixar, tenho que jogar fora. Então, a palavra de Deus será sempre superior. Sempre superior. Nós precisamos cuidar dos meios de graça. Precisamos sempre prezar pelos meios de graça. A leitura e a pregação fiéis da palavra de Deus são essenciais para a adoração bíblica. E Paulo deixa isso bem claro quando escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4:13. Então, até a minha chegada, enquanto eu não chego aí para visitá-los, aplica-te aqui a leitura do que? Da palavra. A exortação baseada no que? Na palavra. E ao ensino do que? Da palavra. Então, quando você quer adorar, mas abre mão da palavra de Deus, você está criando um problema. Nós já vimos isso, por exemplo, no caso de Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho. Por quê? Eles até podiam ter tido boa intenção, mas eles não fizeram como Deus prescreveu na sua lei, na sua palavra. Então não basta ter boa intenção para adorar, eu preciso obedecer os preceitos de Deus. Nós também vimos isso quando Deus fulminou Uzá, porque ele estendeu a mão para segurar a arca, porque a arca ia cair do carro de boi. E por que esse desastre aconteceu? Porque apesar de Davi ter boa intenção, ele se esqueceu de seguir a prescrição da Bíblia, que mandava carregar a arca por varais que os levitas deviam carregar, e não em cima de carro de boi que corria o risco de cair. De fato quase aconteceu. Então não basta ter boa intenção e falar, eu estou com muito boa intenção, eu acho tudo muito lindo, vou adorar a Deus assim. Eu tenho que aprender que eu tenho que adorar a Deus conforme a sua palavra. E essa é uma dificuldade dos nossos dias, porque as pessoas querem adorar a Deus conforme as suas imaginações, e nós precisamos entender os princípios da palavra de Deus. Mais tarde o apóstolo Paulo também instrui a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:2, e o que ele diz? Tá bom, então prega a palavra em todo o tempo. Se é um tempo oportuno, prega mesmo assim. Se o tempo não é oportuno, prega mesmo assim. Veja a importância da palavra. E aí, olha, corrige. Tem que ser com longanimidade, né? Com longo ânimo, mas corrige. Modernamente as pessoas não gostam muito. Além de corrige, repreende. Isso também gera problema, aquele, né? Tá triste, não sei o que e tal. Mas não tem que ser assim, tem que ouvir a palavra. Exorta. Como é importante a doutrina. A doutrina é preciosa. E a palavra de Deus, que é o meio de graça, a pregação da palavra, a exposição da palavra, a leitura da palavra, é um meio de graça pelo qual Deus nos abençoa, é um dos nossos meios de graça. Ela deve ser o parâmetro para a nossa adoração, e devemos adorar usando a palavra. Aí nós começamos a ter problema às vezes com cânticos que nada tem a ver com a palavra. A gente falou disso aqui outro dia, né? Do cântico que uns irmãos que foram convidados para tocar aqui cantaram, que é recaio na graça. Recai da graça, ou seja, parece que ele perdeu a graça e agora cai na graça de novo.
Perdeu a graça, cai da graça e volta para a graça de novo. Isso não acontece assim. Nós sabemos que isso é um erro doutrinário terrível, porque Jesus disse, né, que todo aquele que o Pai me der, de modo algum eu lançarei fora. E junto com isso tem um monte de outros cânticos que têm problemas doutrinários. E às vezes você fala, não canta não, pessoal, eu queria e tal, porque é bom de cantar, é bom de tocar, porque está na moda, mas tem que ser bíblico. Tem que ser bíblico. Por quê? Porque a palavra também é pregada através dos cânticos. Os cânticos também doutrinam. Então, se a palavra é pregada através dos cânticos, isso também é um meio de graça. E em alguns casos tem músicas tão ruins biblicamente que aquele cântico se torna um meio de desgraça. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo que tem o nome de evangélico, o nome de gospel, a gente pode estar aprendendo, tocando, cantando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todos os pastores e todas as igrejas são chamados para fazerem o mesmo, sem exceção. A noiva de Cristo ouve a voz de seu amado na adoração, quando a sua palavra viva é lida e especialmente quando é pregada. Todos são chamados a fazer o mesmo que? O que está em 2 Timóteo 4,2 que a gente acabou de ver. Então, quando a palavra de Deus é lida e quando a palavra de Deus é pregada, de fato, o Senhor se faz ouvir com a sua voz. Vamos lá, Romanos 10, 17. Então precisamos pregar a palavra com fidelidade, quer seja nos sermões, nos estudos, numa pequena devocional, numa pequena pastoral ou num cântico, porque a fé vem pela pregação da palavra, vem pelo ouvir da palavra. Eu ouço a palavra e a fé vem sendo lapidada em mim. Hebreus 4, 12. Então ela é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração, para nos moldar. Ela é mais cortante, né, do que uma espada de 2 gumes. Esta é a palavra, importantíssima palavra. A Bíblia é a palavra segura e fazemos bem em prestar atenção nela até Cristo retornar, e prestar bastante atenção. E o texto que nos exorta a isso é 1 Pedro 1, 19 a 21. Ok. Homens inspirados de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para escreverem a palavra. Ela não foi dada por particular elucidação, ou seja, não saiu da cabeça dos homens, mas do próprio Deus, e ela vem para trazer luz para nós. Então precisamos ter profundo carinho e cuidado com a palavra. É um meio de graça que nos abençoa e nos leva à adoração correta. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aplicado para toda boa obra. Então 2 Timóteo deixa claro mais uma vez, 2 Timóteo 3, 16 e 17, que a Escritura é de inspiração divina. E ela é útil para muita coisa: ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para tornar o homem de Deus perfeito, perfeitamente habilitado, preparado para toda a boa obra. Isso nos mostra a importância da palavra de Deus para as nossas vidas e para os nossos corações. Até aqui, alguma pergunta? Alguma coisa? Vamos seguir então? E a gente segue falando o seguinte, olha, a pergunta, meu amado cristão, então é: você está ouvindo? Sim. Você está ouvindo? Você participa da adoração no dia do Senhor com oração humilde e disposto a ser instruído? Vai dizer, claro que sim, mas tem gente que não.
Tem gente que não vem aqui para ser instruído, ele vem aqui só para sentir alguma coisa, às vezes sair de si, mas ele precisa aprender a ouvir. Tem um homem chamado George Swinnock, que ele era um puritano, e ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, olha só: talvez todos na igreja ouçam a palavra de Cristo, mas apenas poucos ouçam Cristo na palavra. Você entendeu a diferença? Talvez todos na igreja ouçam a palavra de Cristo, mas apenas poucos ouçam Cristo na palavra. E é uma diferença muito grande. Você ouve a palavra de Cristo, fica aqui talvez mais conhecedor intelectualmente da palavra. Isso não quer dizer que ela mudou sua vida. Agora, quando a gente ouve Cristo na palavra, quando Cristo é o centro, aí nós somos transformados. A palavra faz toda a diferença na nossa vida, e nós de fato precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, a receber a palavra de Deus. A palavra de pensar, por exemplo, que a palavra é só para o outro, essa palavra foi boa para o outro. Ou então parar de pensar, por exemplo, que o culto não foi bom porque eu não senti alguma coisa que eu queria ter sentido. Eu não venho aqui para sentir aquilo que eu quero sentir. Eu venho aqui para adorar a Deus, e Ele é que faz o que Ele quiser fazer, porque Cristo deve ser o centro, e as pessoas precisam amadurecer para isso. Nada glorifica mais a Deus do que quando seus filhos dependentes se reúnem sob o ministério público da palavra para ouvir, crer e se deleitar em seus atributos sublimes, suas promessas amorosas e seus mandamentos paternais. Tremendo! Ouvir a palavra para aprender mais do caráter de Deus e para conhecer mais das promessas de Deus. O crente tem que se reunir para isso, prestar atenção nisso, guardar isso no coração. Além do mais, nada fornece uma bênção espiritual maior à igreja de Cristo do que ouvir verdadeiramente a palavra. E isso a gente aprende como princípio no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 155. Quando você aprende a ouvir Cristo na palavra, quando você vem e ouve verdadeiramente a palavra, quando você adora pautado pela palavra, querido, nós somos profundamente abençoados mesmo. Precisamos ser bíblicos, escriturísticos, muito mesmo. Nossos cânticos precisam ser, nossas pregações precisam ser, tudo em nós precisa ser. Os sacramentos do batismo e da ceia, que são outro meio de graça, né? Os sacramentos, primeiro foi palavra, agora sacramentos. Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor também são parte integrante da adoração bíblica. São sinais e selos das promessas pactuais de Deus cumpridas em Cristo. Cumpridas em Cristo. São sacramentos, são sinais visíveis de uma graça invisível. Mas essa graça invisível é tão real na minha vida que me leva à adoração. As águas do batismo representam o sangue purificador de Cristo e a regeneração do Espírito Santo que desceu sobre mim. Então, Atos 22:16. O nome dele. É claro que o apóstolo não está dizendo que o batismo nos lava dos pecados, mas está dizendo que ele é símbolo disso, e que quando cremos em Jesus, invocamos o nome dele, nós somos lavados. Mas olha que preciosidade, olha que verdade maravilhosa o batismo aponta. É para nos levar à adoração. Tito 3:5. Então não é por obras nossas, não é pela nossa força, mas pela misericórdia de Cristo. Ele nos salvou e Ele nos lava com o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E o batismo aponta para isso. Quando nos lembramos disso, quando realizamos o sacramento, somos lembrados disso. Isso deve nos levar a profunda adoração. A igreja não pode deixar de ministrar os sacramentos, principalmente da perspectiva correta, porque eles têm uma razão de existir. Eles nos fazem reavivar em nós toda a significação da obra maravilhosa de Cristo. Então, precisamos adorar o Senhor com os sacramentos. E no que tange à Santa Ceia,
O pão e o vinho da comunhão significam o corpo quebrado e o sangue derramado de Cristo, o Cordeiro sem pecado que tomou sobre si a ira de Deus em nosso lugar. E aí o texto é o da instituição da Santa Ceia, Mateus 26, 26 a 28. Vamos lá? Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O que a ceia nos lembra? Do sacrifício de Cristo. A ceia nos lembra do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, e que ele voltará, porque ele mesmo diz, né? E Paulo relata lá em 1 Coríntios, no capítulo 11: e todas as vezes em que comeres do pão, e todas as vezes em que beberes do cálice, anuncieis a minha morte, a minha ressurreição, até que eu venha. Então a ceia nos lembra do que Cristo fez, do que Ele está fazendo, do que está sendo aplicado no nosso coração, e que um dia Ele voltará para nos buscar. Por que o Senhor institui esses rituais? Porque a gente tem a tendência de esquecer as coisas. O ser humano, por causa do pecado, tem a tendência de esquecer até as maiores bênçãos que ele recebe. Então, vêm os sacramentos e nos fazem lembrar dessas bênçãos, e elas nos devem levar à adoração. Por meio desses sinais e selos visíveis, o batismo e a ceia, o Espírito Santo poderosamente nos assegura que Deus nos dá de graça o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Catecismo de Heidelberg, pergunta e resposta 66. Por causa dos sacramentos, somos lembrados da obra maravilhosa de Jesus. E o conhecimento da obra maravilhosa de Jesus deve nos levar à adoração. A adoração. Deus Ele nos dá e Ele alimenta a fé por meio da pregação da palavra e a confirma nos sacramentos. A oração, o terceiro elemento não negociável da adoração bíblica, é a resposta humilde e grata da igreja ao evangelho que ela recebeu. Então, Salmo 103, de 1 a 5. Só os seus benefícios. Perdoa todas as tuas iniquidades. Cansar as tuas enfermidades. Os coroas. Como a da árvore. Então o Salmo 103 nos mostra todos os benefícios do Senhor. Quem é aquele que faz tantas maravilhas na nossa vida? O Senhor. E qual a resposta a isso tudo? Gratidão. Gratidão. Liderada pelo ministro, pelo pastor ou pelos presbíteros, a oração na adoração é a resposta sincera da igreja, falada ou cantada à majestade e à graça soberana de Deus. Por que tem esse adendo, né? Liderado pelo pastor ou pelos ministros? Porque a liturgia é minha. Quem tem que resolver, segundo os nossos princípios presbiterianos, como que as coisas são conduzidas no culto, é o pastor. Ele controla a liturgia, ele decide como caminha a liturgia, e assim as coisas têm que ser. A gente precisa aprender isso, como que as coisas caminham. Mas enfim, a oração de adoração bem dirigida é uma resposta sincera da igreja. Quer seja falada ou quer seja cantada, é a resposta da igreja à majestade e à graça soberana de Deus. Por isso preocupa muito, e tem muitas pessoas falando de cânticos que exaltam o homem, porque os cânticos de adoração não tem que exaltar o homem. Eu quero, eu posso, eu passo, faz comigo, o Senhor tem que fazer. Não, tem que adorar a Deus. Cristo tem que ser o centro, porque a adoração é a nossa resposta a tanta graça
tanta bênção, tantos benefícios que o Senhor tem realizado na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. A adoração no dia do Senhor, o dia designado para a adoração, não é uma atividade ordinária, comum, não. De modo extraordinário, a adoração bíblica glorifica a Deus e santifica o cristão. Se a gente acha que vir aqui adorar o Senhor, prestar culto, é uma coisa normal, comum, ordinária, a gente está todo errado. O cristão deve vir para a casa do Senhor, entendendo que este é um privilégio extraordinário, e a adoração deve ser prestada de uma maneira extraordinária, com reverência, com respeito, com alegria, que eu não presto a ninguém mais, senão a Deus. Portanto, no dia designado para a adoração, no dia divinamente designado, participe fielmente da adoração com um coração preparado e na expectativa da fé. Hebreus 10, 25. Então parece que essa história de gente desigrejada não é nova não, né? Porque lá nos tempos bíblicos, o apóstolo já exortava os hebreus, né? Não deixem de congregar, como já é costume de uma turma que tem por aí. Mas antes façam admoestações, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. É isso mesmo, vamos congregar, vamos adorar, vamos crescer no conhecimento da palavra, ainda mais porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas sabemos que o dia está mais próximo. O dia aí está com letra maiúscula, porque é o dia do Senhor, é o dia todo especial, não qualquer um dia, mas o dia mesmo, o dia que a gente tanto almeja. Maranata, vem Jesus. Então a nossa adoração não pode ser feita de qualquer maneira. Venha adorar ao Senhor com um coração ansioso e disposto a exaltar o nome do Senhor e a receber alegremente todos os benefícios espirituais que seu Pai Celestial lhe oferece em Cristo Jesus. Mas venha para adorar o nome do Senhor, e não para que você seja satisfeito naquilo que você quer. A ordem está correta. Primeiro você adora, e a adoração sincera traz para você todos os benefícios que o Senhor tem preparado para você. Quando a gente volta lá na pergunta 1 do breve catecismo, ela também está correta. Ela diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou usando palavras mais contemporâneas, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Para que eu me alegre nele para sempre, primeiro eu preciso glorificá-lo, dar glória a ele, viver para a glória dele. Depois eu me alegro nele. Muita gente hoje quer o contrário. Quando Deus me der toda a alegria, aí eu vou viver para a glória dele. Está errado. Primeiro eu glorifico, depois o Senhor me dá toda a alegria necessária. Eu devo vir para a igreja para adorar o Senhor com alegria e de todo o meu coração. É isso que eu tinha para os irmãos dessa noite. Que Deus nos abençoe. Mas eu quero saber se você tem perguntas, se você tem colocações, tem alguma coisa que você não entendeu. Todo mundo entendeu tudo? Que bom, graças a Deus. Então, só resumindo, os meios de graça são a pregação da palavra. Nós devemos pregá-la, ouvi-la, recebê-la, obedecê-la, adorar conforme a palavra nos ensina e de fato nos alegrar na palavra. É um dos meios de graça. O outro meio de graça são os sacramentos, o batismo e a ceia, que nos remetem a verdades espirituais maravilhosas da obra que Cristo realizou na nossa vida, e devemos adorá-lo e glorificá-lo por isso. O outro meio de graça são as orações, não tão somente as minhas particulares lá em casa, mas também as públicas aqui. Devemos aprender a orar comunitariamente, publicamente, em comunhão, e também somos abençoados nesse tempo e devemos adorar ao Senhor. E a adoração nunca é uma coisa ordinária, comum. A adoração é algo extraordinário, que eu devo prestar de maneira extraordinária ao Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é Deus. Eu devo adorá-lo e devo viver na presença dele de uma maneira que eu não vivo diante de outro lugar. Bom, é isso. Se não tivermos nenhuma dúvida, nenhuma colocação, mas nós vamos orar encerrando.